Parte 1. O homem que começou preso, mas foi liberto pela fé. Antes de George Mueller ser lembrado como o homem da fé inabalável, ele era o oposto do que pregava. Ele nasceu em 1805, na Alemanha, filho de um cobrador de impostos. Cresceu em meio a uma vida onde o que importava era status, aparência e conveniência. Desde jovem, Mueller desenvolveu um talento perigoso: a capacidade de manipular. Roubava do próprio pai, inventava histórias, era um mentiroso nato. E o mais surpreendente, ele fazia tudo isso com frieza. Não sentia culpa. Seu coração estava endurecido e a religião era, para ele, apenas um teatro onde ele podia atuar. Muitas vezes fingia estar comovido só para impressionar. Mas Deus tem o poder de transformar ladrões em líderes, manipuladores em modelos de fé. Foi na juventude, por volta dos 20 anos, que George Mueller teve um encontro que mudaria tudo. Não foi numa cruzada, não foi numa tempestade, não foi numa tragédia, foi numa reunião de oração. Ele foi apenas acompanhar um amigo, sem intenção alguma de se envolver. Mas ali, entre hinos simples, palavras honestas e uma atmosfera de reverência, algo rompeu dentro dele. Enquanto todos oravam, George caiu de joelhos, e pela primeira vez na vida, suas palavras não eram fingidas. Ele chorou, confessou e entregou sua vida a Cristo. Aquele jovem orgulhoso se despedaçou diante da graça. Foi ali que nasceu o homem que mudaria o mundo. Sem levantar a voz, sem exigir aplausos, sem tocar em dinheiro, mas com as mãos sempre dobradas e os joelhos sempre no chão. Ele sairia dali com uma convicção que guiaria toda a sua existência. Deus ouve, Deus provê, Deus é fiel. E com essa verdade tatuada na alma, George Mueller começou a trilhar o caminho que marcaria sua geração. Mas o início foi cheio de negação e desconfiança. Logo após sua conversão, Mueller decidiu que não queria mais viver uma vida comum. Ele desejava servir a Deus de forma total. Decidiu estudar teologia, mas não podia pagar. Por título, queria mergulhar nas Escrituras. Só que havia um problema. Ele ainda confiava demais em estruturas humanas. Certo dia, enquanto frequentava uma universidade para teólogos, ele ficou doente e teve que se afastar. Durante esse tempo, percebeu que muitos ao seu redor falavam de Deus, mas não conheciam a Deus. Ele começou a fazer perguntas perigosas. Perguntas que muitos evitam. Por que dizemos confiar em Deus, mas sempre dependemos de dinheiro, de apoio humano, de estratégias? Por que oramos, mas nunca esperamos que Deus realmente responda? Ele viu uma fé cheia de palavras, mas vazia de expectativa. E então decidiu. A partir daquele momento, ele viveria de forma diferente. Ele testaria Deus, não no sentido irreverente, mas com a ousadia de quem crê. Aos poucos, ele começou a colocar tudo diante do Senhor. E foi nessa fase que algo profético aconteceu. George Mueller, ainda jovem, recusou um salário fixo como pastor. Sim, ele disse não a um salário garantido. Disse aos líderes da igreja: eu não quero depender de salário. Quero viver de oração e fé. Se Deus me chamou, Ele me sustentará. A maioria achou loucura, mas ali, naquele ato, estava nascendo o princípio que sustentaria todos os seus orfanatos no futuro. Confiar exclusivamente em Deus como fonte. Não foi fácil. Teve dias em que não havia comida. Teve noites em que o frio cortava os ossos. Teve semanas sem respostas, meses sem provisão. Mas uma coisa não mudou. George continuava orando. Em silêncio, sem desespero, sem teatrinho, apenas dobrava os joelhos e esperava. E uma a uma, as portas se abriam, doações anônimas apareciam na porta, comida chegava, dinheiro era enviado por desconhecidos. A provisão vinha, sempre na hora certa. Nunca antes, nunca tarde. Era como se o céu estivesse esperando o último segundo para deixar claro. Não foi sorte, foi oração. E George sabia, era Deus mostrando que a oração funciona. Essa primeira fase da vida de Mueller é um soco na alma de quem confunde fé com controle. Ele começou pobre, desacreditado, sem apoio institucional.
Mas tinha algo que ninguém podia tirar. Uma fé que não fazia barulho, mas movia o céu. Ele ainda não tinha os orfanatos, ainda não era conhecido, mas já era um gigante aos olhos de Deus. E tudo isso porque decidiu algo simples, mas raro. Eu vou confiar, não em homens, não em sistemas, mas em Deus. Na próxima parte, vamos ver como essa fé virou abrigo para milhares de crianças, sem fazer campanhas, sem pedir dinheiro, sem prometer bênçãos, só com oração. E o impossível se tornava visível. Parte 2. Um sonho impossível movido pela oração. A história de George Mueller começa a virar um marco quando ele decide abrir um orfanato. Mas ele não queria apenas ajudar crianças. Isso era consequência. Seu objetivo era outro, muito mais profundo. Provar para o mundo que Deus ainda responde orações. Sim, o orfanato era apenas um plano secundário. O plano principal era mostrar com a própria vida que fé sem pedir nada a ninguém ainda funciona. Na época, havia milhares de crianças órfãs vagando pelas ruas da Inglaterra, abandonadas, sujas, com frio, famintas e, pior, ignoradas pela igreja. George não aguentava mais ver isso. Mas, como sempre, ao invés de sair arrecadando dinheiro ou fazendo campanhas públicas, ele fez o que fazia melhor. Dobrou os joelhos e disse: Senhor, se for da tua vontade, envia recursos. Se o Senhor não enviar, eu não farei nada. Mas se for tua obra, então eu sei que o Senhor proverá. E assim começou. Sem prédio, sem comida, sem equipe, sem dinheiro, só com oração e fé. Os primeiros meses foram difíceis. George encontrou uma casa simples para alugar e começou a receber algumas poucas crianças. Não havia colchões, não havia talheres suficientes, não havia cobertores para todos, mas havia paz. E havia algo mais poderoso que qualquer estrutura: a convicção de que Deus estava ali. As necessidades vinham como uma enxurrada, e ele orava. As contas acumulavam, e ele orava. O leite acabava, e ele orava. E sempre, no tempo certo, a provisão chegava. Uma das histórias mais conhecidas de sua vida aconteceu numa manhã fria. Era cedo. Os funcionários do orfanato estavam aflitos. Não havia pão. Não havia leite. E as crianças, ainda dormindo, logo acordariam com fome. George Mueller foi informado da situação. Respirou fundo e disse: Vamos colocar os pratos sobre a mesa. Sim, mesmo sem comida. As crianças acordaram, se lavaram e foram levadas para o refeitório. Todos os pratos estavam ali, vazios. George mandou que todos se sentassem e então orou. Senhor, agradecemos pelo alimento que o Senhor está prestes a nos dar. O Senhor sabe o que precisamos e o Senhor é bom. Amém. Mal havia terminado a oração, bateram a porta. Era o padeiro local. Disse que havia sentido durante a madrugada um peso no coração. Algo o incomodou profundamente, como se Deus tivesse falado com ele. Então ele levantou da cama, preparou pães extras e resolveu levar tudo ao orfanato. Minutos depois, outra batida. Era o leiteiro. Sua carroça havia quebrado bem na frente do orfanato. O leite começaria a estragar e ele ofereceu tudo. Ali mesmo, de graça. Foi assim. Nenhum pedido foi feito. Nenhuma divulgação foi publicada. Nenhum grito foi dado. Só oração. E o impossível aconteceu. Esse episódio virou símbolo da fé de George Mueller,
mas ele não o tratava como um milagre extraordinário. Para ele, era só mais uma resposta. Era a rotina de quem confiava. Ele dizia: meu trabalho é orar. O trabalho de Deus é prover. E ele nunca falhou. E nunca falhou mesmo. George começou com algumas crianças e, ao longo dos anos, criou 5 orfanatos completos. Ajudou mais de 10.000 crianças que foram educadas, alimentadas, vestidas e treinadas para a vida. Sem nunca pedir nada a ninguém. Ele jamais fez campanhas de arrecadação. Jamais pediu um centavo. Nunca deixou uma criança passar fome. E nunca ficou devendo. Porque toda necessidade era levada a Deus primeiro. E Deus respondia. E sabe o mais impressionante? As crianças cresciam ouvindo que aquilo tudo não era obra de um homem, mas de Deus. Elas viam a comida chegar. Elas sabiam que a casa estava de pé porque havia um Deus que sustentava. George estava ensinando a cada prato cheio que Deus era Pai, que Deus via, que Deus cuidava. E assim, além de acolher, ele discipulava. E talvez seja por isso que sua obra durou tanto tempo, porque não era uma missão social, era um altar de fé. O mundo começou a notar. Jornais tentavam entender o segredo daquele homem. Repórteres queriam saber como ele mantinha tudo funcionando sem pedir ajuda. E sua resposta era sempre a mesma. Deus. Só Deus. Não havia estratégia de marketing, não havia manipulação emocional. Havia joelhos dobrados e um coração que cria de verdade. George Miller também mantinha um diário. Nele, anotava todos os pedidos de oração e as respectivas respostas. Durante sua vida, ele registrou mais de 50.000 orações respondidas. Sim, 50.000. E muitas dessas respostas foram imediatas. Outras levaram anos. Mas todas vieram. Ele dizia: quando oro, é como se colocasse a carta no correio. Não fico abrindo a caixa toda hora para ver se chegou. Eu confio que será entregue. E foi. Na próxima parte, vamos entrar nos bastidores do coração de Miller. Se por fora havia paz, por dentro havia guerra. Porque fé não é ausência de luta, é decisão firme em meio à dúvida. E George era humano, mas sua fé não era. Contas sendo pagas sem esforço humano. E pensar, esse homem tinha uma fé perfeita. Mas fé não é ausência de dúvida. Fé é escolher continuar, mesmo quando a dúvida lateja. George Mueller era conhecido por sua paz, mas o que muitos não viam era a batalha que acontecia no silêncio. Eram madrugadas em claro, dias sem respostas, momentos de vazio. Horas em que a alma gritava, mas o céu parecia calado. Sim, Mueller também enfrentava o silêncio de Deus. Mas o que o diferenciava não era o que ele sentia. Era o que ele escolhia fazer, mesmo sem sentir nada. Certa vez, ele escreveu: minha alma estava seca. Nada do que eu lia me tocava. Mas continuei lendo, continuei orando, continuei esperando. Porque minha fé não se alimenta da emoção, ela se alimenta da verdade. Isso é maturidade espiritual. É olhar para a ausência de sinais e continuar caminhando. É receber um ainda não de Deus e não se ressentir. É não confundir silêncio com rejeição. George contava que em muitos momentos ele sentia medo. Medo de não ter o suficiente, medo de falhar com as crianças, medo de estar interpretando mal a vontade de Deus. Mas toda vez que o medo apertava, ele corria para o lugar secreto e orava. Orava até que o medo mudasse de nome,
até que virasse confiança, até que a alma voltasse a respirar. Não era um super-homem, era só um homem que decidiu depender de Deus até o último fio. Ele também enfrentava críticas. Muitos diziam, isso é irresponsabilidade, ele deveria garantir o sustento com campanhas. É preciso planejar, calcular, prever. E Mueller respondia, meu planejamento começa em oração. Minha estratégia é confiar. Meu cronograma é guiado pelo Espírito. Isso incomodava os religiosos, isso escandalizava os racionais. Mas ao longo dos anos ficou impossível ignorar. Ele estava certo, porque tudo que ele fazia prosperava, não com riquezas, mas com frutos que escapavam à lógica humana. Eternos. George Mueller também lutava contra algo que atinge muitos homens de Deus: o orgulho espiritual. Quando sua fama começou a crescer, ele poderia ter se exaltado, poderia ter transformado sua história num show de milagres, poderia ter feito da fé uma marca pessoal. Mas ele dizia, tudo que tenho veio dele, tudo que sou é por ele. E se um dia eu me esquecer disso, estarei mais pobre do que qualquer criança do orfanato. Essa consciência o mantinha no chão. Não aceitava elogios, não buscava glória. Sempre dizia, a oração é o segredo, não o homem. Sua vida pessoal também teve sacrifícios. Sua esposa Mary, sua companheira de oração, enfrentou enfermidades. Foi com ela que George construiu os primeiros orfanatos. Ela orava junto, chorava junto, jejuava junto. Mas após anos de luta, Mary adoeceu seriamente. George orou, jejuou, clamou, mas dessa vez Deus disse não. Mary partiu para a eternidade. E George, no funeral, subiu no púlpito com os olhos cheios d'água e disse, Deus é bom, mesmo agora, mesmo sem entender, mesmo com dor, Deus é bom. Essa foi talvez a oração mais poderosa que ele já fez, porque ela não nasceu da esperança de milagre, mas da certeza de que o caráter de Deus não muda com as circunstâncias. Essa parte da história nos ensina que fé não é barganha, fé não é uma chave mágica, fé é uma decisão de continuar orando, mesmo quando o coração está em pedaços, de continuar crendo, mesmo quando Deus responde com o silêncio, de continuar agradecendo, mesmo quando ele tira. George Mueller não só enfrentou luto, também lidou com desânimo, solidão e até injustiças, mas todas as vezes que o mundo apertava, ele voltava ao lugar de onde tudo começou, a oração, seu quarto, sua Bíblia, seus joelhos. E ali, em lágrimas, ele encontrava força, não para vencer, mas para prosseguir, porque na jornada da fé, o maior milagre não é andar sobre as águas, é continuar caminhando quando o mar não abre. Essa parte da vida de George Mueller não aparece nas fotos, não está nas manchetes, não se vê nos relatórios, mas está escrita no céu. Porque Deus não mede fé por resultados visíveis, ele mede por fidelidade. E Mueller foi fiel, mesmo na dor, mesmo no silêncio, mesmo no vazio. Na próxima parte, vamos ver como, mesmo já idoso, ele decidiu começar tudo de novo, sem desculpas, sem aposentadoria, com a mesma fé e a mesma chama. Parte 4. Velho demais para sonhar? Não para quem ora. George Mueller tinha tudo para encerrar sua missão aos 60 anos. Já havia construído orfanatos, já havia sustentado milhares de crianças, já havia provado ao mundo que a oração funciona. Ele poderia muito bem descansar, sentar à sombra dos frutos, deixar o legado falar por si. Mas sabe o que ele fez? Começou tudo de novo. Isto mesmo, com mais de 60 anos de idade, George Mueller iniciou uma nova fase, pregador itinerante pelo mundo. Seu coração ardia por algo maior, não no sentido de visibilidade, mas de profundidade. Ele queria que as pessoas conhecessem o Deus que ele conhecia. Não um Deus teórico, não uma fé de domingo, mas o Deus real, que fala, que sustenta, que responde. E então ele começou a viajar, não de avião, não em primeira classe, mas de navio, de trem, a pé,
de cidade em cidade, de país em país. Ao longo de 17 anos, ele viajou para mais de 40 países, pregou mais de 6.000 vezes. Sim, já idoso, muitas vezes cansado fisicamente, com dores, com limitações, mas com o espírito renovado. Seus olhos ainda brilhavam quando falava da fidelidade de Deus, e onde ele passava, pessoas choravam. Porque não estavam ouvindo um teólogo de paletó, estavam ouvindo um homem que vivia o que pregava. Ele falava de oração, e era visível que orava. Ele falava de fé, e sua vida inteira era prova disso. Ele falava de confiança, e não levava nem salário fixo. Não era discurso, era encarnação. Durante suas viagens, testemunhou curas, conversões, reconciliações, renúncias. Ele impactava os simples, mas também confrontava os religiosos. Muitos diziam, mas Mueller, o senhor não está velho demais? E ele respondia, se eu ainda respiro, é porque Deus ainda tem algo para fazer através de mim. Essa é a marca dos grandes. Eles não vivem por temporada, vivem por propósito. E sabe o mais bonito? Mesmo longe dos orfanatos, George Mueller continuava sustentando a obra, sem nunca pedir. A oração continuava, os recursos continuavam chegando, os orfanatos continuavam de pé. Ele dizia, a obra é dele, eu sou só o canal. Isso mantinha seu coração leve, livre de vaidade, livre de ansiedade, livre da necessidade de controle. Durante uma de suas viagens, perguntaram a ele, qual é o segredo da sua paz, mesmo com tantos desafios? Ele respondeu, começo o dia orando, não para pedir coisas, mas para colocar minha alma em estado de confiança. Quando minha alma confia, o resto se alinha. Essa frase resume toda a sua jornada. A fé dele não era só por milagre, era por relacionamento. George Mueller viveu até os 92 anos. Pregou até os últimos dias. E quando morreu, seu funeral parou a cidade. Milhares foram às ruas, não por causa de fama, mas por gratidão. Ele havia sido pai de órfãos, mentor de pregadores, referência de fé, mas, acima de tudo, havia sido servo. Seu impacto foi tão profundo que até hoje o nome George Mueller é sinônimo de fé viva. Seus orfanatos continuaram funcionando, seus escritos foram traduzidos, seus diários se tornaram livros e suas histórias continuam inspirando. Mas talvez o maior legado dele não esteja em prédios, livros ou frases. Está em algo invisível, mas eterno. A certeza de que um homem simples, que só ora, pode mover o céu inteiro. George Mueller provou que fé não tem prazo, que idade não limita propósito, que escassez não impede missão e que oração ainda é a chave que abre portas que o mundo diz estar entrancadas. Na próxima parte, vamos fechar esse episódio com a essência do seu legado. Como viver hoje com a mesma fé que ele viveu, mesmo num mundo acelerado, barulhento e cheio de fórmulas vazias. Parte 5. O legado de uma fé viva. George Mueller morreu em 1898. Mas seu nome não morreu, porque o nome de quem viveu pela fé verdadeira não se apaga. Ele ecoa. E o eco da vida de Mueller continua nos 4 cantos do mundo, onde pessoas dobram os joelhos não porque querem um milagre, mas porque acreditaram que Deus ainda responde. Mais de 10.000 crianças passaram pelos seus orfanatos. Mais de 50.000 orações foram registradas como respondidas. Mais de 6.000 pregações foram feitas em dezenas de países. Mas esses números, por mais impressionantes que sejam, não explicam sua grandeza. O que define George Mueller é outra coisa. Ele confiou, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando tudo faltava, mesmo quando o mundo chamava de loucura. Ele confiou. E isso foi o suficiente para mudar a história de milhares de vidas. Hoje o mundo vive correndo atrás de estratégias, de garantias, de métodos, de fórmulas para fazer dar certo. Mas George Mueller nos lembra que antes de tudo isso,
Existe algo maior. A fé silenciosa que move montanhas sem precisar gritar. A fé que começa no quarto, sem câmeras, sem likes, sem plateia. A fé que se ajoelha, pede e confia, mesmo quando o prato está vazio, mesmo quando a conta está no vermelho, mesmo quando a oração parece não ter resposta. Se você está ouvindo isso hoje e se sente cansado, travado, frustrado com a vida espiritual, talvez seja porque trocou a fé simples pela ansiedade, disfarçada de responsabilidade. Talvez, assim como muitos, você caiu na armadilha de depender do que vê, do que sente, do que calcula, e esqueceu que existe um Deus que ainda multiplica pão, que ainda manda provisão de madrugada, que ainda toca no coração de um padeiro enquanto dorme, que ainda move carroças quebradas para entregar leite onde falta. Mas esse Deus não se move por pressa, não responde a quem manipula, não se curva a fórmulas. Ele responde fé. Fé real, fé sem show, fé sem chantagem, fé que diz, se vier, eu louvo, se não vier, eu confio. George Mueller não era melhor que você, não era mais santo, não era mais capacitado, mas ele tomou uma decisão que muitos evitam. Decidiu confiar. E confiou não uma vez, não por uma fase, confiou por 92 anos, na saúde e na dor, na fartura e na ausência, na juventude e na velhice, no palco e no luto. E a pergunta é, você está disposto a viver assim? O mundo hoje aplaude os que gritam mais alto, mas o céu ainda se move pelos que se ajoelham no quarto. A geração pode esquecer os orfanatos, mas o céu jamais esquece a oração feita com fé. Mueller deixou diários, mas o que ele mais deixou foi exemplo. E esse exemplo te convida agora, não a repetir a história, mas a viver a essência. Ore. Ore como quem acredita. Ore como quem espera. Ore como quem não tem plano B. Pare de medir Deus pelas suas contas, pelos seus cálculos, pelos seus medos. Comece a medir a sua fé pelas promessas dele, pelo caráter dele, pela fidelidade dele. Porque se ele foi fiel a George Mueller, ele será fiel a você também. A vida de Mueller não foi mágica. Foi plantada com oração e colhida com milagres. E você pode viver o mesmo. Não precisa abrir um orfanato, mas pode abrir Coração. Não precisa ter 10.000 filhos adotivos, mas pode alimentar alguém com fé. Não precisa andar pelo mundo todo, mas pode andar com Deus onde você está agora, hoje. O convite é simples. Volte para o quarto. Feche a porta. Ore como se Deus fosse a única saída. E então, espere. Espere sem pressa. Espere com paz. Espere com fé, porque Ele ainda ouve, ainda provê, ainda responde. E quando responder, você vai lembrar de George Mueller e vai entender que a fé verdadeira ainda faz o impossível acontecer. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Não para que muitos saibam, mas para que mais gente volte a orar como quem crê. George Mueller orava, e Deus fazia o impossível.